Estão vendo minha tela? Sim, O que está aparecendo aí para vocês? apareceu Ana Paula, Camila, eu. Tá. E agora? Não. Tá aparecendo o que agora? NR6 EPI. Ah, beleza, beleza, beleza. Então é isso. Porque eu estou usando dois aplicativos para gravar. Eu queria saber. Então, beleza, gente, ó. Aula de hoje sobre NR06, né? Então a gente aí já viu algumas coisas. O que a gente viu aí na semana passada? Me recordem que eu tenho uma memória muito fraca. Deus tá vendo. E aí? O que nós tivemos semana Tesmit. A gente viu o Sesmit. negócio lá. Sei o que, não sei. Não gosto disso. Fala, Thaís. Gente, eu tô olhando vocês aqui. Pode mandar mensagem que eu tô. Eu tô tentando falar, mas meu fone tá ruim, mas eu tô nos meus apps. Eu tô escutando você bem, Thaís. Não sei se você me ouve bem, mas eu tô te ouvindo bem. Deixa eu até mudar aqui meu negócio. Eu tô ouvindo bem. Eu consigo ver as mensagens de vocês. Fala aí, a Fabiana falou Sesmit. Muito bem, Fabiana. E o que é o Sesmit mesmo? É. É o negócio lá da CIPA, né? Ó, alguém falou da Isso, não, CIPA CIPA. não. É o SESMIT. Peraí que eu sei o que é SESMIT. O que é o Sesmit? É não sei o que, serviço médico. Boa noite, Derek. Peraí, tá aqui no caderno. Ó, o Davi falou aí, Tá aqui serviço no caderno, tá? especializado em engenharia, É, segurança e medicina no isso trabalho. aí. Muito bem, Davi. Isso aí, tá? Isso. E aí a gente Assina falou sobre a embaixo. CIPA. O que é a CIPA mesmo? Vamos lá. Poxa. Gente, a CIPA é o mais fácil de todos. É um grupo composto por funcionar pessoas que trabalham na empresa e pessoas contratadas da empresa para fazer a segurança do trabalhador, sei lá. Para Esse, manter a ordem, né? esse é o que você está falando? Eu CIPA. Não. CIPA, vamos lá, gente, vamos lá. Ó. Recordando a mente aí de vocês. CIPA, como a gente falou lá nas aulas anteriores, a CIPA é uma comissão interna de prevenção de acidente. Ela pode ser composta por qualquer funcionário, tá? Não precisa necessariamente, tanto é que quando vocês fizeram lá o dimensionamento que eu mostrei para vocês, deixa eu ver se eu consigo voltar aqui bem rapidinho. E Quando eu falei o quê? Eu falei composto por funcionários e pessoas contratadas pela empresa. Porque tem que ter o funcionário que vai responder pelo funcionário e o pessoal que vai responder pela empresa, né? Não é? Isso, mas não são contratadas. É tudo funcionário, Camila. Tem alguém aí que tá falando. Comissão Interna de Prevenção de Acidente. A gente falou alguma coisa. Até aqueles que respondem pela empresa não é pessoa de fora? Aqui, ó. Voltando aqui, ó. A dúvida de vocês aí. Então, ó, o que é a CIPA? A CIPA é composta por diversos funcionários, tá? Então, a CIPA ela não é composta somente por gente da segurança, não. Tanto é que quando tem votação da CIPA, qualquer pessoa pode se candidatar. Ó, vou formar uma chapa, vou me candidatar para ser cipeiro. Então, qualquer pessoa pode se candidatar na CIPA, tá? Qualquer pessoa. E aí a CIPA, você faz o dimensionamento, né, que nem eu ensinei lá para vocês, de acordo com a quantidade de funcionários, de acordo com o Senai, né, que é o CNAE dela. Então tá aqui, ó, CNAE, e aí vai ter um grupo. Esse daqui é o da CIPA, tá, gente? Que é diferente do SESMIT. Então, ó, vai ter lá o CNAE, vai ter um grupo, e aí, de acordo com esse grupo, a gente tem o quadro da CIPA, né? Então, de acordo com a quantidade de funcionários, a gente vai ter tanto os efetivos quanto os suplentes. E aí, Camila, essa dúvida aí que você falou, vai ter aqui. Pronto. Oi. Quando o funcionário vira cipeiro, sei lá, ele deixa de exercer a função dele para dar total importância para esse
departamento? Não. Ou só quando é acionado? Não pode, tá? Tanto é que eu comentei também com vocês isso em aula. Tem até um lugar aqui que eu deixei essa observação. Deixa eu achar aqui que gosto de mostrar para vocês o que vocês já viram. Eu até comentei aqui que a pessoa que está trabalhando, né, para a CIPA, ele não pode, na verdade, exercer nenhum tipo de atividade fora quando ele tiver exercendo. Aqui, ó, tem até um lugar aqui que eu coloquei. Ele não pode exercer nenhum tipo de atividade durante o trabalho dele, por exemplo. Então, quando ele estiver fazendo uma atividade da CIPA, ele nunca pode exercer, por exemplo, depois do horário dele de trabalho, tá? Salvo quando acontecer algum tipo de acidente. Tinha um lugar aqui que eu coloquei essa observação, mas não estou achando. Mas quando a pessoa for da CIPA, ele só pode exercer as atividades da CIPA durante o horário dele de trabalho, tá? Então, assim, a CIPA, ele não vai ficar... Como que eu vou explicar? Ele não vai mudar a atividade dele profissional. Ele vai continuar trabalhando, exercendo a atividade dele profissional normal, porém, quando tiver reuniões, quando tiver qualquer tipo de ação da CIPA, aí ele vai sair do local dele de trabalho para fazer essas atividades da CIPA. Não sei se deu para entender, Camila. Deu para entender? Entendi. Tinha um lugar aqui que eu havia anotado isso, mas eu não estou achando. Mas tinha um lugar que eu tinha colocado isso. Eu até comentei com vocês durante a aula. A pessoa ela não pode, porque isso gera acúmulo de função, né? Então o que acontece? A pessoa que vira cipeiro, quando tiver reunião da CIPA, ele vai participar da reunião da CIPA. Ele não pode participar fora do horário dele de trabalho, né? Então assim, amanhã tem uma reunião da CIPA. Ele vai deixar de fazer o trabalho dele, vai participar da reunião da CIPA. Terminou a reunião da CIPA, ele volta para o trabalho dele normal. O Patrick está aí, o Patrick pode até explicar isso melhor, né? Quando você faz parte da CIPA, você não pode ter acúmulo de tarefa, né? E ele nem pode fazer hora extra para fazer atividade da CIPA. Ele só pode, por exemplo, se caso acontecer um acidente dentro da empresa, alguma coisa assim, aí pode ser que ele seja chamado para reuniões extraordinárias. Tem até um exemplo aqui que eu coloquei isso, mas eu não estou achando. Mas eu tinha colocado um exemplo que eu até falava sobre isso. No caso de quando acontece algum tipo de acidente, o que o pessoal da CIPA tem como obrigação, né? Então até coloquei aqui, atribuições dos cipeiros, promover semanalmente a CIPAT, colaborar no desenvolvimento do PPRA, que a gente vai ver isso daí também nas próximas aulas essa semana. E aí funciona dessa forma, sempre participando das reuniões, tá? Até coloquei aqui, ó, que as reuniões são ordinárias no próprio local de trabalho, né? E aí tem que ser assinada por todo mundo e tal, mas sempre no local de trabalho, tá? Mais alguém tem alguma dúvida? Pergunta disso aqui? E o SESMIT, gente, essa que é a diferença, é legal vocês pensarem nisso. O SESMIT, qual é a diferença da CIPA para o SESMIT? No SESMIT, aí ele só pode ser constituído por profissionais da área de segurança, tá? Igual eu comentei com vocês, nem todas as empresas têm SESMIT, tá? O SESMIT só vai ter de acordo com a quantidade de funcionários da empresa. Empresas com menos de 50 funcionários não têm obrigatoriedade de ter SESMIT. Isso daí também foi uma coisa que eu coloquei para vocês. Eu colocado lá em uma daquelas observações dos lembretes, tá? Então o SESMIT somente pessoal formado na área de segurança. Essa que é a diferença da CIPA para o SESMIT. A CIPA ela é composta de várias pessoas, o SESMIT não. O SESMIT somente pessoas da área de segurança. Beleza? Alguém ficou com dúvida disso aqui? Tanto é que o SESMIT, gente, ó, o processo para a gente fazer o dimensionamento é um pouquinho diferente, porque eu preciso identificar qual é o grau de risco. Eu faço o mesmo processo do dimensionamento da CIPA, porém, quando eu vou olhar lá na tabela, eu tenho que avaliar qual é o grau de risco da empresa. E aí, baseado no grau de risco, aí eu vou achar aqui, ó, qual é a quantidade de funcionários da área de segurança que a minha empresa precisa ter. Então, se vocês repararem, ó, tem algumas empresas que, dependendo da quantidade de funcionários, ó, menor de 50, não tem obrigatoriedade.
Passou de 50, dependendo do grau de risco, eu vou precisar já ter um técnico de segurança. Tá vendo? Deu para entender essa parte? Todo mundo entendeu? Um, dois. Deu. Beleza. Então vamos partir para o assunto de hoje. Depois deem uma olhadinha, gente, nesses materiais, tá? Porque eu fiquei até 3 horas da manhã, não foi à toa. Então é para vocês lerem essa bexiga. Tá entendendo? Ah, Ó, seguinte. Então, ó, o que são os EPIs aí? Eu quero ouvir de vocês. O que são os EPIs? EPI é o mais fácil, né? Todo mundo manja aí do que é EPI, todo mundo conhece o que é EPI. E aí? Quero saber, o que são EPIs? Fabiana, Camila, Patrick. capacete, Equipamento de proteção individual. Equipamento de proteção individual, muito bem. Fabiana falou aí, o que falou, Fabiana? Fala aí, capacete. capacete, o protetor auricular, a luva. Capacete, protetor ocular, luva, que mais? Óculos. E EPC? O colete. Colete. Tudo bem, gostando de ver. Então, ó, qual é o conceito de EPI? Então, EPI são os equipamentos ou dispositivos que garantem a vida, né? Ou reduzem a exposição de forma coletiva ou individual e, portanto, devem ser sempre objeto de avaliação. Pessoal, EPIs, né? Eu gosto muito de salientar isso aqui, ó. Garantem a vida ou reduzem a exposição. O EPI, gente, ele salva uma pessoa. Se você tiver com EPI, você não vai morrer, por exemplo? O que vocês acham? Salva não. Eu morro do mesmo jeito. Eu acho que depende. Na altura tem o cinto, o cara não vai cair, então ele não vai morrer, né? Ah, sim, dessa forma sim. Quem mais? Quero debates. Mas um capacete também não protegeria de um quadro que... Não. Na verdade, um container cair em cima do cara já era. Não tem EPI certo, não. A luva também não vai proteger lá essas coisas também. A fritadeira virar em cima de mim, eu viro ó churrasquinho. Né? Vai virar Fabiana frita. Ou fritinha. Então, ó, exatamente, né? Então, assim, o EPI em si, ele não vai proteger você de todos os tipos de riscos, né? Então, o EPI, traduzindo literalmente, como o pessoal falou aí, é um equipamento de proteção individual. Ele está protegendo quem? Está protegendo somente o indivíduo, né? E ele reduz a exposição de risco. Isso pode ser de forma coletiva, ou seja, mais de uma pessoa ao mesmo tempo, ou pode ser de uma forma individual, protegendo somente uma pessoa, tá? E ele sempre deve ser objeto de avaliação. Quando a gente fala objeto de avaliação, é o quê? Eu preciso avaliar, primeiro, se há necessidade de utilização de EPI, e o segundo ponto é até que ponto esse EPI vai proteger ou vai reduzir o risco de acidente com essa pessoa. Beleza? Então, ó, se existe uma necessidade... E às vezes o próprio EPI cria risco. Opa! Cita um exemplo aí, Fabiana. Pois é. A bota gasta já. O velho desgraçado que deu uma bota gasta, fui parar embaixo da puta dele, escorreguei. Que horror. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco, sobre esse ponto que você acabou de falar. Então, ó... Viu? Olha... Quase criei, ó... Joga passarinho. Já vou falar sobre isso. Então, ó, se existe uma necessidade de se proteger, é porque existe algum risco a ser controlado, né? Então, vocês vão entender como funciona todas essas etapas aí. Segundo a legislação, a empresa, né? Então, entra nesse ponto aí que a Fabiana acabou de citar. Então, segundo a legislação, a empresa ela é obrigada a fornecer aos funcionários, salientem aí nessa parte, de forma gratuita, tá? Então, a empresa é obrigada a fornecer de forma gratuita EPI adequado ao risco em perfeito estado de conservação e funcionamento. Gente, a empresa, ela jamais, em circunstância alguma, ela deve cobrar o EPI de funcionário, tá? Tem algumas pessoas aí que eu conheço que me contam assim, o funcionário, o meu patrão me deu um macacão, né?
Ah, ele me deu uma luva, ele me deu uma bota, mas ele cobrou de mim depois lá no Olerite, né? Ou então o patrão pediu para você comprar. Ah, não, você tem que trazer da sua casa o seu macacão. Você tem que trazer da sua casa a sua luva, a sua bota. Gente, isso é completamente proibido. Não pode, tá? A empresa ela tem que fornecer, conforme a legislação, de forma gratuita, todo o EPI para o funcionário. E um outro ponto, o EPI deve ser adequado ao risco. Então não adianta ele fornecer, por exemplo, vou fornecer um macacão, porém o cara vai mexer com um equipamento que queima. Ó, o Davi falou, acho que os EPIs é mais para riscos controlados, a riscos que a empresa não imagina. A gente já vai falar sobre isso, Davi. É quase isso. Então, ó, o EPI ele tem que ser adequado ao risco. Então, vai fornecer um capacete para uma pessoa que vai ficar na cozinha. A Fabiana vai ficar na cozinha, vai usar capacete. Precisa de capacete, Fabiana, na cozinha? Não. Não precisa, né? Então eu não tenho Não. que fornecer. Então eu tenho que saber exatamente, de acordo com o risco, qual é o EPI que eu vou fornecer. Tem que estar em perfeito estado de conservação e funcionamento, né? Então é o ponto aí que a Fabiana acabou de dizer. A empresa ela não pode fornecer em forma alguma, gente, EPI usado. Eu conheço um monte de gente que a empresa, o patrão vai lá, compra EPI usado de segunda linha e fornece para o funcionário. Não pode, tá? Isso gera processo, isso gera multa, gera acho que até cadeia se duvidar. Porque se acontecer algum tipo de acidente, o gestor ele é responsabilizado. Tá bom? Todo mundo me mandando mensagem, misericórdia. Então, ó, ponto A aí para vocês sempre prestarem atenção. Sempre que o EPI, ele sempre vai ser fornecido nessas seguintes circunstâncias. Então, a primeira, sempre que medidas de ordem geral não ofereçam completa proteção contra os riscos de acidente de trabalho ou de doenças profissionais de trabalho. Então, gente, como funciona? Depois que eu mapeei, depois que eu verifiquei todos os riscos que o funcionário está exposto, né? Eu instalei uma trava de não sei o quê. Eu pintei o chão sinalizando até que ponto o funcionário pode ir, né? Eu coloquei uma iluminação adequada. Então, tudo isso são medidas de segurança que a empresa pode fazer. Porém, com todas essas medidas, mesmo assim, ele ainda estiver correndo algum risco, aí sim eu vou fornecer o EPI. Então é o que o David acabou de escrever aqui, que ele tinha escrito, tá? O EPI ele funciona somente quando todas as medidas de segurança já forem sido aplicadas. Porque o EPI ele é só um último caso. Não, ele vai exercer ali uma atividade que ele vai ter que ficar pendurado. Então não adianta, independente do que ele fizer, né, do que a empresa tiver feito dentro do ambiente de trabalho, ele vai precisar utilizar um EPI, tá bom? Segundo ponto aí, enquanto as medidas de proteção estiverem sendo implantadas, medidas de proteção coletiva, então, quando a empresa está implantando medidas de segurança dentro da organização coletivamente, por exemplo, um extintor, né, uma faixa de segurança, enquanto a empresa estiver fazendo isso, ela tem que fornecer EPIs para os funcionários. E no final, no último aí, para atender situações de emergência. Então ela também tem que fornecer o EPI, tá? Numa situação, por exemplo, de incêndio, qualquer tipo de coisa, tem que ter um EPI dentro da empresa. Eu vou passar aí um videozinho para vocês, que é uma reportagem aí que fala sobre a importância da utilização dos EPIs. Prestem aí atenção. Quando não for possível tomar medidas que permitam eliminar os riscos do ambiente de trabalho, como a proteção contra acidentes ou doenças profissionais, o empregado deve utilizar... Tá sem voz e atrasado. Os chamados equipamentos de... Tá sem voz? Tá. Peraí, então... Incluir o áudio. Vamos ver se agora sai o áudio. Quando
Quando não for possível tomar medidas que permitam... Todo mundo está escutando? Ou não? Sim. Quando não for possível tomar medidas que permitam eliminar os riscos do ambiente de trabalho, como proteção contra acidentes ou doenças profissionais, o empregado deve utilizar os chamados equipamentos de proteção individual e coletiva. De acordo com uma norma regulamentadora do Ministério do Trabalho, as empresas devem fornecer esses equipamentos de forma gratuita e fiscalizar se os trabalhadores estão fazendo o uso correto dos itens. Esse é o assunto da nossa reportagem especial de hoje, que vai mostrar que o empregado também precisa fazer a parte dele quando o assunto é segurança no trabalho. Confira. Paulo trabalha há 30 anos no ramo da construção e já atuou em diversas empresas. Ele era marceneiro e hoje é montador de andaimes em uma obra em Brasília. Ele lembra que no começo da carreira, em outras empresas, não havia tanta preocupação com a segurança. Não tinha uniforme, não tinha cinto, a gente trabalhava com a própria roupa da gente. A gente, se quisesse, tinha que ter uma preocupação com a segurança. E hoje em dia é diferente, as empresas que se preocupam com a gente. Agora ele entende a importância de se trabalhar de maneira mais responsável e, por isso, usa todos os equipamentos de proteção necessários: luvas, botas, macacão, cinto de segurança, capacete e óculos. Sem esses itens, ele não teria como realizar as atividades. Como ia evitar um acidente se não fosse os EPC, os EPI, né? Segundo a norma regulamentadora 6, NR6 do Ministério do Trabalho, considera-se equipamento de proteção individual todo dispositivo ou produto de uso individual utilizado pelo trabalhador, destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho. Ainda de acordo com a NR6, o uso dos EPIs é obrigatório e as empresas também são obrigadas a distribuir de forma gratuita aos empregados os equipamentos de proteção e garantir que os trabalhadores usem os EPIs de forma correta. Ele entra para o canteiro e, a partir daí, além da técnica de segurança, toda a equipe administrativa, não só os engenheiros, como também mestres, encarregados, os próprios colegas, os colaboradores da produção dele, a gente instrui para cuidar um da segurança do outro. A técnica de segurança da obra onde Paulo trabalha explica que alguns operários resistem à importância do uso de equipamentos, mas a conscientização tem sido uma saída para garantir a segurança de todos. A gente explica para eles que não só a empresa é responsável no caso de um acidente, né, de trabalho, como eles também são responsáveis, até porque a empresa, ela faz o papel dela. Né? No caso, nossa empresa, a gente faz o nosso papel, entrega os EPIs gratuitos, né, como mandar a norma, e a gente explica para eles a responsabilidade deles, que é utilizar o equipamento, né, porque se a gente entrega e eles não utilizam, é a mesma coisa. Será que ela deu treinamento? A segurança no local de trabalho vai além dos EPIs. Além dos equipamentos de proteção individual, também existem os equipamentos de proteção coletiva, os EPCs, como, por exemplo, esse guarda-corpo, que é essa estrutura aqui produzida e instalada pela própria empresa em lugares altos, onde há o risco de queda dos empregados. Durante o planejamento de uma obra, por exemplo, um levantamento de riscos é feito por um engenheiro. Gente, alguém adiciona o Armando aí para mim, por favor. Com faixas e placas com sinalização, além de várias orientações aos trabalhadores. Já os equipamentos de proteção individual, como capacetes, luvas e botas, dentre outros, são entregues aos profissionais assim que eles são contratados para o serviço. Mas é preciso fiscalizar o uso, não apenas realizar a entrega do material. Esse auditor fiscal do trabalho explica que não usar a proteção adequada pode gerar punições para empregadores e profissionais. Às vezes o trabalhador está segurando o capacete com a mão, em um ambiente que deveria estar se utilizando, está na mão, ou um protetor auricular, ele está em volta do pescoço. Então, é muito comum essa situação. E é importante mencionar que o empregado, segundo a norma regulamentadora 1, constitui um ato faltoso, que pode ser uma advertência até uma demissão por justa causa, a recusa injustificada do equipamento. Esses equipamentos passam por um controle de qualidade e são testados. Só depois recebem um certificado de aprovação do Ministério do Trabalho, que tem validade de 5 anos. Depois desse tempo, novos testes devem ser feitos. O auditor fiscal do trabalho esclarece que quando as medidas coletivas são suficientes, os EPIs não são necessários.
muitas vezes, sendo obedecida aquela hierarquia, as medidas de proteção coletiva, elas vão ser suficientes, vão ser necessárias para eliminar o risco. E aí o trabalhador não vai ser preciso a empresa fornecer um equipamento de proteção para o trabalhador, em virtude dessa hierarquia. Durante os anos de experiência como auditor fiscal, Joelson nos conta que um dos grandes problemas é falta de treinamento e diálogo entre empresa e trabalhadores. Muitas vezes o trabalhador é contratado e é entregue para ele um equipamento. Muitas vezes ele não sabe para que finalidade se destina e ele fica sem saber o que fazer com aquele equipamento. A Justiça Trabalhista tem analisado casos que envolvem a falta de APIs. Em 2015, a terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho julgou um processo em que um armador da construção civil foi solicitado pelo engenheiro da obra para realizar a proteção de uma grade de alumínio, tarefa que seria de um marceneiro. Durante o serviço, ele machucou o olho esquerdo e perdeu a visão deste lado, porque não estava com equipamento de proteção individual. O Tribunal Regional do Trabalho de Alagoas julgou que houve culpa concorrente por entender que a empresa foi imprudente por pedir tarefa que não era de competência do trabalhador e que o empregado foi negligente ao não usar o equipamento de proteção. Na terceira turma do TST, o relator, ministro Alberto Bresciani, negou o recurso da empresa e manteve a culpa concorrente. A decisão foi unânime. Além de julgar processos trabalhistas, o Tribunal Superior do Trabalho também se dedica à conscientização e prevenção de acidentes de trabalho por meio do programa Trabalho Seguro sobre a importância do uso de EPIs. Não é visando somente o interesse do empregador de evitar que venha a sofrer uma condenação por dano decorrente de um acidente. Mas a conscientização da prevenção eu coloco como o fator mais importante. E nós trabalhamos muito isso na Comissão de Trabalho Seguro do TST com todos os tribunais regionais, com os nossos parceiros interinstitucionais também. E nós trabalhamos muito nessa ótica da importância da prevenção. A ministra explica ainda que a consequência de um mau uso dos equipamentos é prejudicial para os dois lados. Porque o acidente, o acidente do trabalho, ele é muito prejudicial para o empregado, né, que sofre as consequências do acidente, e também para a empresa, que pode arcar com ônus financeiro, né, de tratamento de saúde e mesmo de indenizações quando ocorre o acidente. Muito interessante. E aí, que ponto que vocês se atentaram aí durante o negócio? Essa parte final, essa mulher falando, só Jesus na causa, mas tudo bem. A ministra. Mas o que é que vocês se atentaram aí sobre os EPIs? Quero saber de vocês. Como assim, gente? O que vocês notaram aí durante a reportagem? O que eles falaram aí sobre os EPIs? Eu notei que eles falaram que tanto um lado quanto o outro tem que ser responsável. Muito bem. Isso é um ponto legal. No que o funcionário é responsável e no que a empresa é responsável, Fabi? A empresa é responsável a fornecer os EPIs e o funcionário é responsável a ter como é que se fala? A se proteger, né? De queda, esses negócios assim, né? Muito bom, exatamente. Isso aí. Deixa eu tentar voltar aqui. É isso aí. Tá vendo aí minha tela, gente? Vocês estão vendo, né? Estou. E aí eu pergunto para vocês, né? Fabi aí fez várias observações, exatamente isso, Fabi. O EPI, ele é um último recurso? O que vocês acham? Não. Acho que não, né? Não, primeiro recurso, né? O pessoal falou que não. Então, o EPI, ele não é um último recurso, né? Então, como eu disse aí para vocês desde o começo aí da nossa aula, ele não reduz e ele nem elimina o perigo, né? Se o EPI falhar, provavelmente o trabalhador ele vai estar desprotegido, né? Ele não vai estar mais protegido. A empresa ela deve sempre confiar no trabalhador para... Então, primeiro ponto, que utilize o EPI de forma correta, né?
Não adianta, gente, eu simplesmente dar o EPI, como o cara falou lá na reportagem. Não adianta a empresa fornecer o EPI. Tá, tudo bem. Mas será que esse funcionário foi treinado? E aí entra a nossa UC anterior lá que a gente falou, né? Que foi a UC5. Eu preciso treinar o funcionário para a utilização correta do EPI. Quem aqui já fez prova para tirar habilitação de moto? Quem já tirou aí a habilitação de moto? Quem mais? Só você, Fabiano. Camila. Quando você vai tirar a habilitação de moto, né? Você pega a sua motinha, você liga a moto. Qual é a primeira coisa que você tem que fazer antes de ligar a moto? Colocar o capacete. Colocar o capacete. E fazer o que mais? O que mais, Camila? Abaixar a viseira. E o que mais? Tá faltando uma coisa ainda. Nossa, na moto. O Derek falou aí, ó, fechar o capacete. Tá faltando uma ainda. Isso, colocar o negócio aqui embaixo. Aqui, ó, o Derek falou, ó. O Derek falou, 2 dedos aí, né? Então, ó, eu lembro quando eu fui tirar a habilitação. 2 dedos? Você coloca o capacete, tem que fechar a viseira, e embaixo, quando você prende, tinha gente que prendia e deixava folgado, né? Prendia o capacete aqui embaixo, deixava folgado. O cara já passava, já falava assim, pode sair da fila. O cara nem subiu na moto, nem ligou e já foi reprovado, né? Por quê? Você subiu na moto, tem que estar com o capacete e preso na jugular. O Patrick falou aqui, ó, vi várias, eu também. Eu vi um monte de gente que ia saindo tudo da fila, porque o abençoado colocava o capacete, mas não prendia direito, né? Da mesma forma, gente, funciona nas empresas. Quando eu trabalhei na Uzi Minas, acontecia a mesma coisa. Tinha gente que colocava o capacete na cabeça, só que o cara nem sequer prendia o capacete. Gente, para que vai servir um capacete na sua cabeça se ele não estiver preso? Se você estiver andando em cima de uma moto, no meio da rua, e o seu capacete não está preso, se você cair, o capacete vai servir para quê? Para nada. Para nada, né? Então o EPI, eu preciso treinar a pessoa para que ela utilize o capacete, o EPI, né, em si, de forma correta, né? Então as empresas, igual uma Uzi Minas da vida aí, que eu já trabalhei, eles treinam os funcionários incansavelmente para que eles utilizem o EPI de forma correta. E ainda assim tem uns abençoados que não usam o EPI de forma correta, tá? Segundo ponto, que ele entenda completamente as limitações do EPI, né? Então é aquilo que aí a Fabiana falou lá no comecinho. O EPI, gente, ele não garante que eu sou o super-homem, né? O EPI, ele tem limitação. O EPI, um capacete, por exemplo, ele não vai proteger se um container cair em cima da sua cabeça. Ele vai proteger até um certo grau de coisas, né? Até um certo grau de risco. Uma bota vai funcionar assim, né? Um macacão vai funcionar desse jeito, um óculos de segurança vai funcionar desse jeito. Eu lembro de uma vez lá na Uzi Minas, os caras contavam de um acidente que aconteceu. Inclusive o cara estava até lá, o cara trabalhava lá ainda. Aconteceu um acidente que um equipamento lá estourou, e aí uma peça bateu no olho do cara. E aí o cara ficou. Ele quase perdeu a visão, mas ele não perdeu a visão. Se ele não tivesse usando óculos, ele poderia ter morrido. Mas o cara não morreu porque ele estava utilizando óculos de segurança, né? Então, assim, todo equipamento, ele tem uma limitação. E ele só vai te proteger até aquela limitação. Ponto 3 aí. Para que atue de acordo com as orientações, então o cara tem que usar os equipamentos de forma correta e ser orientado de forma correta. E para que ele cuide e faça a manutenção do EPI. Então não adianta só dar o EPI, né? O cara tem que cuidar e ter zelo pelo EPI dele. No momento atual, o que vocês acham? O EPI é um recurso necessário? Pergunta que eu faço para vocês. Com certeza. Sim, com certeza, né? De que forma que vocês acham aí? A gente agora praticamente... A gente praticamente agora vive com EPI na cara, né? Para sair na rua, tem que estar utilizando um EPI. E aí eu coloquei essa notícia para vocês, né? Que é da Agência Brasil. Foi até uma notícia recente, foi do dia 28 de abril. Coronavírus, pesquisa mostra que 50% dos médicos acusam a falta de EPI, né? Então, ó, uma pesquisa aí fez um levantamento que 50% dos médicos disseram que faltam máscaras
adequadas para bloquear o coronavírus, 38% disseram que falta proteção facial, 26% acusam a falta de óculos, 31% de aventais, 36% de máscaras cirúrgicas e 21% de orientação. E aí, 21% de orientação, que o C é essa aqui mesmo, hein? Oi? A 5 de treinamento? Exatamente, treinamento, né? Então, ó, olha que legal. Uma reportagem mostrando atualmente como os EPIs estão em evidência nesse momento. Inclusive, eu até citei isso aqui, ia citar isso para vocês, como um ponto interessante para vocês pensarem, né? Vocês estão fazendo aí a área de PI de vocês. Eu vou lançar lá uma atividade, gente, que vai envolver o PI, né? Para vocês pensarem aí dentro dessa UC, o que vocês poderiam fazer relacionado à PI. E aí eu quis colocar até essa reportagem, vocês vão ver que no final da nossa UC vai ter muitos exemplos, na aula de sustentabilidade principalmente. Mas eu quis colocar isso daqui para vocês pensarem. Olha que legal, né? Porque baseado nisso daqui, olha quantos nichos de mercado surgem, né? Essa outra notícia. Dentista, isso daqui foi uma notícia do Jornal da Tribuna, do dia 27 de março. Chegou até a passar no jornal, não sei se vocês viram. Dentista cria viseira de proteção contra coronavírus para doação, né? E aí, isso que é legal vocês pensarem. Olha os nichos de mercado que já passam a surgir. Eu não sei se vocês viram aí o pessoal que está fabricando, né? Máscara caseira em casa. Tem gente que está fazendo essas máscaras plásticas. Eu não sei se vocês viram. Passou uma reportagem também. O pessoal montando esse tipo de máscara, né? Isso aqui tudo já envolve uma das marcas formativas do Senac, que é o quê? Atitude empreendedora. Não sei se o Ed chegou a falar sobre isso com vocês. Eu acredito que sim. Sobre a questão da atitude empreendedora. Então é legal vocês pensarem, né, no PI de vocês. Pô, qual é o projeto que eu estou querendo fazer? Ele envolve o quê? É uma criação de uma empresa, né? E aí dentro dessa UC, o que é aqui? Porque agora vai ser começada a cobrar isso de vocês, né? Ó, o David está falando, minha mãe está fazendo máscaras, já ganhou R$300. Olha que legal, né? Então, assim, é legal vocês pensarem nesse sentido. Dentro do meu projeto integrador, o que essa UC traz para mim de insumos para dentro do meu projeto? Ah, eu estou fazendo um projeto que eu vou abrir uma empresa. Legal. Então, dentro da sua empresa, né? Quais ações de segurança que eu vou poder fazer? Nesse momento de pandemia, o que será que a minha empresa vai precisar, né? O que será que a minha empresa vai precisar na área de segurança? Vai precisar de EPI? Quais são esses EPIs, né? Qual vai ser o dimensionamento da CIPA? Vai precisar de CIPA? Não vai precisar, né? Então eu vou lançar lá depois uma atividade para vocês. E essa atividade vocês vão me apresentar no último dia de aula, vai ser no dia 25. E aí eu quero que vocês me mostrem, vai ser em grupo, tá? Só essa atividade que vai ser em grupo. Eu quero que vocês me mostrem dentro do projeto de vocês quais ações dentro de segurança, de todas essas áreas de segurança que a gente vai ter, quais ações que vocês planejariam dentro do projeto de vocês. Alguém tem alguma dúvida com o que eu falei? Não. Beleza. Então, ó, do ponto de vista técnico, né, o EPI ele não evita acidentes, como eu já disse. O objetivo é evitar a lesão ou atenuar, né, tornar ela mais leve dentro da sua gravidade, além de proteger o corpo e o organismo contra efeitos da exposição e perigos ambientais. E aí, quando a gente fala perigos ambientais, o Derek falou que está sem grupo no projeto. Então, quando a gente fala de perigos ambientais, né, a gente não está falando de natureza, de ambiente, meio ambiente. A gente está falando de perigos que envolvam o ambiente no qual a pessoa está inserida. Então, por exemplo, aí a Fabiana, que trabalhava numa cozinha, que você fica exposto no calor, que você fica exposto a alguns outros riscos. Então, isso a gente envolve perigos ambientais, que possam causar doenças ocupacionais. Então, portanto, os EPIs eles evitam ou atenuam a exposição a perigo ou danos provenientes de acidentes. Isso daqui é uma repetição, né, do que a gente tinha acabado de falar ali atrás, tá? A empresa é obrigada a fornecer gratuitamente o EPI e sempre adequada ao risco em perfeito estado de conservação, tá bom? Então, repetindo aquilo que a gente já havia falado. Bota usado, né? Exato, tá? Inclusive, Fabiana, você sabe, né, que isso daí no seu processo, isso daí vai... todo advogado quer pegar
pegar a minha causa, já é causa ganha. É causa ganha, é isso que eu ia falar, exatamente. É causa ganha. Não tinha luva. Se eu tiver que meter o pau nele aqui, eu vou ficar o dia inteiro nessa aula. Não tinha luva, me queimei na panela a vapor, a panela eu fui abrir, queimou metade do meu braço, queimou minha mão. Causa ganha. Ai. E assim, isso é legal você falar, porque tudo isso realmente gera acidente, né? Então, como aquele exemplo lá que eu falei para vocês, quando eu tava lá na esfirraria, que a mulher escorregou, ela escorregou porque ela não tava com o sapato adequado, porque o piso não era adequado, né? Então, tudo isso a empresa ela é obrigada a fornecer. E aí eu pergunto, quais as responsabilidades do trabalhador e das empresas, na opinião de vocês? Quais as obrigações do trabalhador referente ao EPI? A gente já até viu aí, na reportagem falou. O trabalhador é usar o EPI e da empresa é fornecer o EPI. Usar o EPI e fornecer? Vamos ver. Então lá, trabalhador. Usar para finalidade que se destina, né? E aí quando a gente fala, gente, finalidade que se destina, eu vou dar um exemplo. Todo mundo aí já deve ter visto aí um pessoal quando vai para o trabalho, o cara sai do trabalho, ou então ele anda no trabalho com um capacete na cabeça. Quem já viu? O pessoal aí do Porto, eu já vi um monte de gente, né? O pessoal sai do trabalho, sai com o capacete na cabeça, com o uniforme. Patrick deve fazer isso, o Lucas, tenho certeza. João, já saiu com o uniforme do trabalho? Não, pô, não. Tomou banho lá e já veio arrumado. Mas isso são os enfermeiros que vivem pra baixo de jaleco no mercado. Exato. Então, gente, tudo isso... tudo isso não pode, né? Então, quando você tem um EPI, o EPI ele só pode ser utilizado para a finalidade que se destina. Igual a Camila falou aí, eu também já vi. Enfermeiro com jaleco dentro de supermercado. Isso, gente, aumenta o risco de contaminação. Tanto das pessoas que estão dentro do hospital, que às vezes a pessoa está doente, está debilitada, quanto das pessoas que estão saudáveis, né? Porque a pessoa está tirando, às vezes, doença de dentro do hospital e está levando para fora, né? Um exemplo que eu gosto de citar muito, quando eu trabalhei lá no Moinho, né, na Anitta, da farinha, lá o pessoal tinha os EPIs para poder trabalhar. E lá é um lugar, gente, que envolve condições sanitárias. A gente vai ter uma aula aí para falar só de condições sanitárias. E aí lá envolve condição sanitária. Então, o EPI que você utiliza lá dentro, eu não posso sair para a rua com ele. Por quê? Porque eu posso aumentar o risco de contaminação. Eu posso contaminar a farinha que está sendo embalada. E aí tinha uns abençoados que saíam, às vezes, com a roupa, né? Com o EPI, com o capacete, tinha um jaleco, né? Que eles utilizam. O pessoal saía. E aí, quando chegava lá fora, o cara era mandado embora, né? No outro dia, ele era mandado embora por justa causa. Porque você não pode utilizar o seu EPI fora do seu ambiente de trabalho. Um outro ponto aí do trabalhador, responsabilizar-se pela sua guarda e conservação, responsabilidade do trabalhador, e comunicar ao empregador qualquer alteração que torne esse EPI impróprio, né? Então, esse EPI estragou, o EPI furou a bota, o capacete não está mais prendendo direito, eu preciso informar o trabalhador, tá? Porque se acontecer alguma coisa, a responsabilidade vai ser sua, porque a empresa vai alegar que você não informou. Responsabilidade da empresa, adquirir o tipo adequado de acordo com a gravidade, né, do risco que o empregado está correndo, fornecer ao empregado somente EPI aprovado pelo Ministério do Trabalho, né, e pelo Inmetro. A empresa não pode fornecer nenhum EPI que não seja aprovado pelo Ministério do Trabalho. Ah, vou comprar um EPI que veio lá da China. Não pode, tá? Treinar o trabalhador sobre o uso adequado do EPI, aí envolve a nossa UC anterior, que é o C5 de treinamento, que eu fico batendo aí na tecla, e tornar obrigatório o seu uso e substituí-lo imediatamente quando danificado. Isso aqui é um ponto interessante, gente. Quando você retira o EPI na empresa, quem tem EPI aí sabe, você tem que assinar um termo que você está retirando o EPI e que ele está em condições para ser utilizado. Então, assim, a partir desse momento que você assina, né, você já sabe que aquele uso é obrigatório. Se acontecer qualquer coisa com você, a responsabilidade é sua. Assim como no treinamento, gente. Quando tem um treinamento que você está apto para utilizar o EPI, a responsabilidade também é sua, tá? Alguém tem alguma dúvida? 1, 2. Não. Beleza. Então agora a gente vai
fazer um gamezinho, que eu não sei se vocês conhecem esse game. É um game que eu utilizo muito, que eu gosto muito. Mega Senha. Que se chama... Ô, professor. Mega Senha. Fala. Então, o EPI, que você falou, esse certificado do Inmetro, né? Existe o certificado de aprovação, que é o CA. O certificado que testa a validade quanto a validade do produto. Por exemplo, um óculos de segurança tem uma validade. Uma luva de susto, ela tem validade. Uma garra tem a validade. Exatamente, isso aí. Ela tem um tempo de uso, né? Todo equipamento de proteção individual ou coletiva, ele tem um tempo de utilização, né? Que a gente chama de validade. Se vocês olharem o capacete da moto de vocês, lá atrás do capacete está escrito, né? Que ele tem um tempo de duração. Eu tinha um capacete que acho que ele já tinha uns 10 anos. Se eu levasse um tombo, não servia para nada mais. Então tem gente que usa capacete, por exemplo, na moto, 300 anos, né? E aí, quando é parado pelo guardinha da polícia, a primeira coisa que o cara faz, ele olha o seu capacete. E aí, se o seu capacete tiver passado da validade, já era, né? Azedou o pé do frango. Inclusive, se você cair com o capacete, não sei se também vocês sabem disso, caiu com o capacete, você tem que trocar o capacete. Ele não pode mais ser utilizado. Eu sei. Porque ele pede a validade, pede a garantia, né? Que eles chamam. Pede a garantia. Beleza? Então, ó, deixa eu explicar para vocês agora. A gente vai fazer um gamezinho rapidinho, que é um Mega Senha. Não sei se vocês sabem como funciona o Mega Senha. Se fosse ao vivo, a gente ia fazer o Mega Senha real, que nem eu faço com as turmas, né? Mas como a gente não tá ao vivo, a gente vai fazer um Mega Senha diferente. Eu preciso aí primeiro de um voluntário, um de cada. Cada voluntário vai responder uma pergunta. Quem é o primeiro? Fabiana? Justo eu. Pega Carlos agora. Carlos não tá fazendo nada. Ó, o David Nem em casa ele tá fazendo. O David falou que vai fazer um também. Beleza. Tem várias perguntas aí. Cada um vai fazer um. Quem vai fazer primeiro? Carlos? Isso. Beleza. Funciona assim, Carlos. Cada hora vai aparecer uma dica, tá? Então vai aparecer uma dica. Você vai ler a dica, você vai falar uma palavra que você acha que é, tá? Todos eles são equipamentos de proteção. Então apareceu uma dica, você tem que falar. Se você não acertar a primeira dica, eu passo para a próxima dica. Então são 3 dicas para cada palavra, beleza? Vamos lá. Escolheu quem? Então primeiro, calma. Ó, qual é a senha, hein? Primeira dica. Rosto. Óculos. Segunda dica, olhos. Você ainda acha que é óculos, beleza. Terceira dica, visão. Vamos ver se é óculos. Óculos de proteção, muito bem. Quem é o próximo aí? Vamos ver. Camila, primeira dica, Camila. Segurar. Luva. Segunda dica, dedos. Terceira dica, mão. Já estavam falando besteira aí sua, tá vendo, né, Camila? Vamos ver? Luva, muito bem. Isso aí. Próximo, quem vai? O Derek. Vai, Derek. O Derek só tá escrevendo. Primeira senha. Primeira dica, Derek. Pessoas. Isso, a dele vai ser a mais difícil. Vai, Derek. O Derek não tá escrevendo nada. Vou passar para outro essa. Vai, Dericão, que é tu. Ó, ele falou cinto. Segunda dica, engenheiro. Aí deu ruim. Não pode ajudar, hein? Não, eu não. Capacete, ele falou. Ops, pera aí. Última dica, segurança. Não é aquela tela lá? Vamos lá, ó, primeira dica, hein? Pessoas. Segunda dica, engenheiro. Terceira dica, segurança. Fácil, hein? Fácil, hein? Fácil, hein? Não é aquela tela de proteção?
os funcionários não cair, quando cair não morrer. E aí, quem dá-lhe? Quem dá-lhe? Quem arrisca? Guarda-cor. Guarda o quê? Guarda-cor. A Viviane falou capacete, ó. Vou mostrar lá. Primeira dica, pessoas. Segunda dica. Segunda dica, engenheiro. Terceira dica, segurança. O que é? É o quê, cara? Não esquece. Pessoas, engenheiro, segurança. Nada ainda? Finalização. Começar a contagem regressiva. Esqueci o nome. Ah, droga. Não é a bandeja, não, né? Bandeja? Que... É o SESMIT, gente. SESMIT. Nossa! Tem pessoas... Mas não era sobre equipamento? Não, é tudo aqui, é tudo. Você falou que era só de EPI. Próxima. Quem fala agora? Quem tá com áudio aí? João, vai, João. O Derek, o mais difícil cai em mim. Primeiro, coletivo. Que isso? Segunda dica, protege. Bota, sei lá. Terceira dica, equipe. Eu sei. EPC. Coletivo, protege, equipe. Ó, um monte de gente aí já respondeu. Será que é? Será que é? Não vai. Será que é? O que é? EPC, muito bem. David falou, Armando falou. O que é EPC, gente? Fiquei isso não. Equipamento de proteção. Equipamento de proteção. Quais são? Porque você não comentou, não. Quais são os equipamentos de proteção coletiva? Tinha lá no vídeo. Aquela rede. Rede de guarda-corpo. O que mais que é EPC? Equipamento de proteção coletiva. Aquela rede nos prédios, não é isso? Gente, extintor. A bandeja seria também? O que é bandeja que tu tá falando toda hora bandeja? Aqui que fica cada andar fica tipo uma proteção embaixo para não cair coisas da... Sim, aquilo lá é um EPC também. Equipamento. Fica uma bandeja. Isso. Então, ó, extintor, corrimão de escada. Quem lembra lá daquele videozinho que a gente assistiu, que era um desenho, que tinha a mulher descendo a escada? O corrimão da escada... Então, corrimão da escada também é EPC. Porta de segurança, né? Aquela porta contra incêndio, que corta incêndio, também é considerado EPC. Sinalização também é considerado EPC. Iluminação de emergência também é EPC. Então, EPC é tudo aquilo que protege você coletivamente. O Armando falou borracha antiderrapante também, tá? Piso antiderrapante, tudo isso a gente considera como EPC. É aquilo que não está protegendo só uma pessoa, está protegendo várias pessoas ao mesmo tempo. Beleza? O protetor solar é o EPC também, professor? Não, porque ele só vai proteger você, se você utilizar. Sim, mas aí eu vou pegar o caso de Não, mas aí não, né? Aí não. Tu vai ficar passando protetor nos cara, nos cabra? Que é isso, cara? Fabiana, que história é essa, Fabiana? Explica isso direito. Olha, nem fala, porque aqui já tá tudo aqui, nem fala. Olha lá, próxima, hein? Primeira dica, usuário. Não é drogado, não. Tá? Segunda dica, individual. Primeira dica, usuário. Segunda, individual. Ó, o Armando falou. EPI, o Armando falou. IPES. Usuário. Individual. PES.
E aí, dou-lhe uma, dou-lhe duas. Quem tá respondendo? Tem gente aí falando. Armando falou bota, Derek também falou bota, João falou bota. Vamos ver se é bota? Vamos ver se é bota? Bota. Isso aí. Tudo bem. O pessoal tá afiado. Olha lá, mais uma. Individual. Tem mais uma aí, ó. Individual. Individual, egoísta, Camila. Vocês estão me ouvindo? Vai, pula. Sim, pula aí. Corpo. Uniforme. Colete. Temperatura. Avental. Temperatura. Macacão. Avental ou mangote. E aí, será que é macacão? Vamos ver se é macacão. Uniforme, isso aí. O pessoal escreveu aí. Uniforme, macacão, isso aí. Tá? Temperatura. Sim. O uniforme, gente, ele... Alguém falou... O que foi, Lucas? O meu lá não tem temperatura não. Pegar não explode. Não, o uniforme ele protege. Se vocês não... o João, ele tá aí, né? Ele trabalha lá na Uzi Minas, ele sabe. O pessoal que trabalhava lá no Alto Forno, como que é o macacão dos caras, João? É tudo reforçado, térmico, né? Tem todo um equipamento uniforme, ele é um macacão, só que é um macacão que se pingar alguma coisa, porque o negócio lá dentro, gente, é lava incandescente, né? Então, se pingar alguma coisa, se pegar na pele, aquilo ali fura. Então, o cara usa um macacão gigantesco, de cima até o pé, protegendo contra a queimadura. Próxima aí. Ups. Mais uma. Existe Bolsonaro. Segundo, força. Isso não. Arma. Existe força. Resiste. Força. Força. Altura. Existe força, altura. Corda? Corda? Oi? Alguém falou aí. Corda. Cinto. Cinto. Vamos ver se é cinto. Cinto. Isso aí. Cinto de proteção. Sinto muito. Próxima, saúde. Coronavírus. Saúde. Davi tá perguntando se deu intervalo, gente. Gestão. Exame ocupacional. Saúde, gestão. Integrante. Exame ocupacional. Exame de H1N1. É o quê? ASO. Saúde, gestão, integrante. ASO. ASO, a gente não falou sobre ASO ainda, falou? Saúde, gestão, integrante. Vamos ver se é ASO? É o exame ocupacional. Armando falou exame periódico. Vamos ver. Engenheiro. O engenheiro de segurança. Saúde tava mais pra médico. Engenheiro de segurança. Vamos lá, ó. Aqui, ó. O engenheiro de segurança, ele é da área da saúde. Ele é o que faz a gestão da área da saúde no SESMIT, lembra? Oh, Jesus. Esqueci do último. E ele é integrante do SESMIT. Beleza? Mais uma. Fogo. Fogo. Cortes. Ah, aquela porta corta-fogo lá.
Corta-fogo. Braços. Essa eu quero ver, essa é difícil. Mangote. Ah! João acho que foi o único que acertou. Será que é mangote? É. Mangote. Eu uso. Tá? Não faço ideia do que seja isso. Mangote. Depois eu vou mostrar aqui. Da mão grandona. Isso, mangote é como se fosse um negócio que você coloca aqui, ó, no seu braço. Só no braço, ele vai só no braço. Pra proteger contra a queimadura. Põe a mão no forno e assa o braço. Fácil esse, hein? Ruídos. Protetor auricular. Sons É isso mesmo. e orelha, né? Isso é fácil. Auricular. Protetor auricular. Muito bem. Pulmão. Esse é difícil, quero ver. Máscara. Gases. Poeira. Máscara. Pulmão, gases, poeira. Vamos ver se é máscara? Máscara, muito bem. Fabiana acertando várias aí. Queda. Agora é a rede, né? Incêndio. É da incêndio. Segurar. Corrimão. Queda. É aquele negócio que o bombeiro, quando tem uma chamada, sai descendo, né? O polidense dos bombeiros. Vamos ver o que é? Corrimão. 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 Alguém falou aí, corrimão. Eu. Último. Corpo. Caixão. Brilha. Corpo brilha. Luminescente ou luminescente? Luminescente. Vagalume. É aquela Faixa reflexiva. Oh! Não, Fabiana tá demais. A Fabiana tá demais. Foda. Corpo, brilha, luz. Faixa reflexiva. Faixa refletora. Isso aí, Fabiana. Isso aí. Tá demais, mas tá demais essa Fabiana. Tá demais. Ninguém me segura hoje. Tá demais, tá demais. Ganhei uma caixa de bis quando voltar. Deixa eu voltar pra cá. Beleza? Estão me vendo aí? Isso aí. Tá? Sim. Gente, então, ó, seguinte, parar aqui de compartilhar rapidinho. Finalizar aqui a gravação. Deixa eu parar a gravação. Acabou a aula? Calma aí.